Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade em participar de algumas conversas hoje em dia, principalmente porque nós estamos em um ano de eleições e o fator política entra em cena rápido. Eu sei que isso não deveria ser desse jeito, mas hoje você pode conversar sobre religião que não dá mais discussão. Hoje você pode conversar sobre time de futebol que dá menos discussão, mas sobre política está cada vez mais complicado. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão confundindo as ideias com os sentimentos, e isso é um grande problema. Será que você já passou por essa situação também? A verdade é que a gente está vivendo num mundo chamado polarizado. A polarização é muito grande. As pessoas que discordam entre si, elas estão em lados opostos. Elas estão em duas partes que não conseguem se juntar. E isso acontece dentro de casa, há famílias divididas pela questão da polarização. Existem amizades que foram rompidas, porque cada um foi para o seu lado. Amigos que deixaram de ser amigos. Dentro das empresas, nas escolas, em todo lugar na sociedade, a gente está vendo isso acontecer. E, infelizmente, é um mal que está assolando as pessoas. Tem gente que está ficando doente. E a gente começa a se preocupar, vai chegando o mês de outubro, os candidatos vão se apresentando, todo mundo vai se alinhando, começa a falar sobre as propostas, e antes da gente falar sobre qualquer coisa que a gente vê que precisa ser feita, a gente começa a falar em nome de A, de B e C, e tudo começa a embolar. Os corações se dividem. Mas a polarização hoje em dia, ela não está só no campo da política. Há muitas pessoas que estão se distanciando umas das outras, porque elas têm opiniões sobre alguns assuntos. Por mais que a gente consiga, obrigado querido, por mais que a gente consiga debater sobre religião, nós somos uma igreja batista. Nós amamos nossos irmãos presbiterianos, amamos nossos irmãos assembleianos, mas cada um tem a sua própria congregação, cada um tem o seu canto. Nós nos polarizamos em alguns aspectos. Hoje a gente vê as pessoas também se colocando em posições diferentes quando a gente olha para a questão de algumas preferências, por exemplo, marcas. Tem gente que veste a marca e ela se acha por causa daquilo ali, ela não se mistura. Tem pessoas que se polarizam por causa do status social. Quanto dinheiro tem na conta? Ela se acha mais do que aquela que tem menos dinheiro na conta. Só porque alguém mora na rua de cima, ela se acha melhor do que aquele que mora na rua de baixo. Ou seja, até homem e mulher estão em lados opostos e há uma briga social, há um conflito, brancos, negros, azuis, amarelo, cor de abóbora, vermelho, todo mundo está dentro do seu quadrado, e o conflito, a guerra, nunca acaba. O que será que a gente pode fazer para resolver? É aí que eu preciso ver com você qual é a causa disso, e onde isso começa, porque isso não é de agora. Talvez você ouça as pessoas dizendo que hoje as coisas estão muito polarizadas. Querido, isso vem muito antes do que a gente imagina. E eu quero ler como Jesus lidou com esse tipo de situação, onde as pessoas estavam divididas entre si. Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 9, Lucas 9, isso aí, 46.
Lucas 9:46. Obrigado. Perfeito. Diz assim: os discípulos de Jesus começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe a criança como essa em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, e nós o proibimos, pois ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse: não proíbam, quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser elevado aos céus, Jesus partiu com determinação para Jerusalém, e enviou mensageiros adiante deles nos povoados samaritanos, a fim de fazerem preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia que ele estava realmente indo para Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu sobre eles? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Se você acha que começou nesse tempo de agora, você está enganado. Jesus teve que lidar com conflitos. Havia muitos debates. Jesus teve que debater com aqueles que estavam polarizados na religião. Jesus debateu com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. Jesus teve essa conversa com pessoas dos diferentes espectros da sociedade, ricos e pobres, gente simples, gente da alta sociedade. E na hora de montar o seu time de discípulos, só Jesus para fazer isso. Se você olhar dentro do grupo de discípulos de Jesus, tinha várias pessoas de grupos sociais até conflitantes. Como que você coloca um cobrador de impostos num grupo onde há aqueles que querem rebelião para se libertar do governo romano? Um cobrador de impostos que era aliado de Roma. Os dois eram discípulos de Jesus, Mateus e Judas Iscariotes. Você tinha discípulos de Jesus que eram muito duvidosos: eu só acredito vendo. Mas do outro lado tinha aquele discípulo que acreditava em tudo, que o coração era aquele coração quebrantado, amanteigado, suave, polarizado. E enquanto Jesus foi realizando o seu ministério, a gente vê que até entre eles, os discípulos dele, começaram a discutir quem vai ser o mais importante, quem vai sentar na janela, quem vai ficar na frente, quem vai comer o último biscoito do pacote, quem vai ser o dono da maior parte do pudim. Veja se esses conflitos não aparecem disfarçadamente no nosso dia a dia. Veja se a gente não quer dar um jeitinho de furar a fila no caixa. Se alguns não chegam mancando para poder pegar a lista da prioridade, entra na vaga dos mais reservada ali para os mais idosos, mais velhos. Há tantas formas de alguém querer ser o mais importante, aquele que tem mais prioridade. Jesus disse: olha, vocês estão brigando para serem os mais importantes, para furar fila, para ter mais privilégios. Eu digo a vocês, olhe para essa criança. E a época de Jesus, uma criança, ela não tinha o apreço que elas têm hoje. Alguns dizem que as crianças recebiam nome, em geral, depois que passava de uma certa idade, porque a mortalidade infantil era muito alta.
Então, para não ter apego, para não desperdiçar os nomes, alguns recebiam um nome já mais velho, porque a probabilidade de morrer era muito grande. Crianças não eram tratadas com afeição como hoje. Jesus pega então essa figura que na sociedade era insignificante e diz: olha, está aqui quem é mais importante. Quem não pediu nada, esse é o mais importante. Aqueles que já tinham seus próprios conceitos de maior e menor se quebram. A polarização aqui começa a desmoronar, porque eles achavam que passando para o outro lado seriam mais importantes, mas Jesus dizendo: olha, aqui está quem é o mais importante. Mais adiante a gente vê algo semelhante acontecendo no que diz respeito à religião, à fé. Algumas pessoas expulsando demônios, os discípulos falaram: não expulsa o demônio, não. Você não pode porque você não é do grupo de Jesus. Não, você não pode cantar esse louvor aí porque você não é lá da minha igreja. Não, mas você não pode estacionar aí porque você não é aqui da igreja não, viu? Não pode. Ei, você não pode ver a nossa live porque você não é da nossa igreja, não pode não. Irmãos, há muitas formas da gente se separar por causa de um monte de regra em que a gente crê. Jesus repreendeu os discípulos mais uma vez, mais uma polarização, mais uma divisão. Por final, a gente vê que algumas pessoas rejeitaram Jesus, assim como no nosso tempo. Quantas pessoas a gente fala de Jesus, testemunha de Jesus? Os discípulos ensinaram uma oração que eu acredito que tem muita gente que faz: Senhor, manda fogo do céu, consome esse meu vizinho com esse pagode aqui na frente. Senhor, queima esse aparelho de som em nome de Jesus. Era a oração dos discípulos. Jesus disse: ei, não é assim não. Não é assim que vocês vão fazer. Em outro texto, Jesus diz aos discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês estão muito polarizados. Vocês estão se colocando em uma posição de oposição, de contrariedade, de confronto, como se vocês fossem muito diferentes desses por quem vocês estão clamando maldição. A verdade, queridos, que toda polarização, todo conflito na sociedade é fruto de um único conflito. Toda vez que nós vemos uma divisão entre duas pessoas, e mais ainda, toda vez que nós vemos alguém que em si está quebrado, dividido, a gente vê que houve uma divisão que causou tudo isso. É a divisão entre o homem e Deus. No momento em que a polarização entre Deus e o homem começou, no momento em que houve inimizade, afastamento entre o homem e Deus, o Criador, o sustentador, a fonte da vida, nós começamos a nos dividir. Nos dividimos internamente. Quantas vezes você colocou a mesma roupa que você usou várias outras ocasiões? A camisa, a calça, o sapato, ficou lindo, mas naquele dia que você vestiu, você se olhou e você disse: eu não estou bem. Por que a gente se sente assim? Por que a gente dorme sorrindo e às vezes acorda chorando? Por que tem dia que a gente se ama e tem dia que a gente se odeia? Ora, nós estamos polarizados por dentro, nós estamos quebrados. Há duas realidades em nós que não estão conectadas, tudo porque o homem se afastou de Deus. Por que há pessoas que nós amamos e passa 10 segundos a gente começa a odiar?
Por que que irmãos dentro de casa não conseguem conviver? Marido e mulher, divórcio, conflitos, brigas, guerras, na rua, na igreja. A gente orou agora pela violência, para Deus entrar com justiça. Por que que a sociedade se divide? Começa a falar sobre política, pessoas matando umas às outras. Porque as pessoas, elas se tratam como inimigas por um único motivo: porque elas se tornaram inimigas de Deus. Por causa disso que a gente pede coisas que Deus jamais pediria. Por causa disso que a gente faz orações que Deus jamais responderia. Sempre que nós nos dividimos, seja aqui no coração, na nossa mente, nos pensamentos, sempre que nós nos dividimos como um corpo, como sociedade, como família, como instituição, principalmente como igreja, significa que há algo pendente em nós a ser resolvido com Deus. Se há alguém que você não suporta, sinto muito lhe dizer, mas você precisa colocar seu joelho no chão, a boca no pó, se quebrantar diante de Deus e se consertar com Ele. Nós não podemos admitir que haja ódio, haja indiferença, que haja no nosso coração qualquer tipo de sentimento de divisão com alguém que Deus ama profundamente, a ponto de entregar seu Filho Jesus. A polarização entre nós e Deus precisa ter um fim. E a partir daí, nós podemos discernir a resposta que Jesus deu aos discípulos. Eu sei de que espírito sou. Eu tenho o Espírito de Cristo. E é por isso que a gente pode amar. Por isso que a gente pode conviver. Por isso que eu posso abraçar todos os meus irmãos flamenguistas, corintianos, palmeirenses e até aqueles que, coitados, inocentes, torceram pelo Hexa. Dá para amar todos eles. Dá para amar quem me ofende. Dá para amar até quem me odeia. Dá. Porque eu escolhi um lado. E não é o lado do alto, não é o lado da esquerda, não é o lado da direita. É bem baixinho, nos pés de Jesus. Aos pés de Jesus que foram furados ao ser pregado na cruz. Pés que foram machucados por causa do meu pecado. Você já pensou que Jesus foi ferido porque nós estávamos separados de Deus Pai? E Ele veio exatamente para nos unir, da mesma forma que Ele disse aos discípulos: vocês estão pensando em ser maior, em se dividir? Vocês estão pensando em proibir quem é do lado de cá, quem é do lado de lá? Vocês estão querendo descer fogo do céu para... Não, eu vim unir todos vocês, para que vocês sejam minha família, para que nós sejamos um, como no texto que nós lemos em João 17. Sejamos um. Você já parou para pensar que para que a gente fosse um, para que a gente seja um, Jesus foi ferido, morreu por nossos pecados, para que nós pudéssemos nos unir novamente por causa dele. Se há um motivo para você continuar amando a esposa, é Jesus. Se há um motivo para você continuar amando o seu esposo, é Jesus. Se há um motivo para você amar o seu vizinho,
que não é crente, é Jesus. Se é um motivo para você perdoar, se é um motivo para você permitir o recomeço, esse motivo é Jesus, porque Ele veio nos unir. Eu quero que você olhe para o seu coração e veja hoje o que você ainda não deixou Jesus unir de novo dentro de você. O que precisa hoje ser consertado diante de Deus para que você tenha a liberdade de amar novamente, de olhar nos olhos novamente, de sorrir novamente. O que hoje você precisa entregar para Deus e pedir perdão, pedir misericórdia, graça, poder no Espírito Santo, para recomeçar com alguém. A culpa não é da outra pessoa. Talvez a culpa não tenha sido sua também. Jogue todas essas culpas em cima de Jesus de qualquer jeito. Ele já pagou o preço. Não espere que alguém sofra. Não espere que alguém seja punida por causa de algo que você sofreu. Simplesmente diga: Jesus pagou a conta. Eu posso perdoar. Eu posso começar. Apresente seu coração hoje a Ele. E o desafio que eu deixo a você hoje, para fazer valer o nome de Jesus que você invoca, é de você se reconciliar com alguém que você precisa se reconciliar. É você voltar a olhar nos olhos. Mas e se essa pessoa me rejeitar? Ela pode te rejeitar, mas você vai aceitá-la porque Jesus te aceitou. Você vai perdoar porque é assim que Jesus nos trata. O desafio hoje é pesado, mas se você sabe o que Jesus fez na sua vida, isso vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Toda polarização acaba aos pés da cruz. E eu tenho certeza que Deus quer fazer novos começos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por isso. Apresentar isso diante do Senhor. Você quer ficar de pé junto comigo para apresentar o seu coração a Deus? Vamos lá? Pai, nós oramos agora, invocando o nome de Jesus, porque Jesus é quem nos une. Nós oramos agora no nome de Jesus, porque somente no nome dEle há poder para nos unir contigo novamente. Senhor, muitas vezes nós largamos as mãos das pessoas ao nosso redor, porque nós nos distanciamos de Ti. Porque nós nos esquecemos que Tu és o Deus de amor. Porque nós esquecemos peso, a dimensão dos nossos pecados que foram lançados sobre Jesus. Mas, Senhor, dá-nos a graça de vencer toda polarização, toda diferença de ideias, de pensamentos, de preferências, de opiniões. Ensina-nos a amar uns aos outros como o Senhor ama, a olhar com os seus olhos de graça, mas também nos ajuda a perdoar, porque em algum momento as pessoas vão falhar com a gente, como já falharam. Nos ajuda a pedir perdão, porque nós vamos falhar com as pessoas, porque já fizemos isso antes, mas que em tudo a gente conte com a sua graça, seu favor, seu presente, que nos perdoa e nos coloca de pé novamente, nos une. Não desiste de nós. Ah, Senhor, que sejamos um, que andemos juntos para a sua glória. É o que eu peço. Dá-nos poder para essa semana mostrar quem Jesus é e o poder que Ele tem de unir aqueles que estavam separados e deixá-los juntos para sempre,
por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.